Vamos orar mais uma vez. Pai querido, acabamos de ler esse texto tão precioso que é a Tua palavra. Agora, Pai, que o nosso coração esteja completamente atento a ouvir a exposição da Tua palavra. Sejamos agora completamente tomados pelo objetivo de sermos instruídos pelo Senhor. O Espírito Santo do Senhor esteja agindo na nossa mente, no nosso coração. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Quando nós olhamos as páginas lá do Antigo Testamento, nós encontramos uma experiência que o rei Davi, ele viveu. Porque o Antigo Testamento nos relata que ele enfrentou alguns inimigos numa batalha, e ele volta dessa batalha triunfante, e ele começa a desfilar com os seus soldados no meio do povo de Israel após esse triunfo, e ele estava tão animado, tão tomado de um êxtase por essa vitória, ele começa a brincar, ele começa a dançar no meio dos seus soldados, e ele faz isso, segundo o texto bíblico, à vista de todo o povo. Mas você lembra que o texto diz para a gente que quando ele chega em casa, a sua mulher o repreende. E a sua mulher diz para ele, Davi, você é um rei. Você deveria se portar como um rei. Mas o seu comportamento, ele não foi condizente com o comportamento de um rei. Nós aprendemos com a lição de Davi que existem alguns padrões de comportamentos esperados para quem de fato está ocupando, por exemplo, um lugar de liderança. A gente espera não só de alguém que ocupa um lugar de liderança, mas de um cristão. Um tipo de comportamento que ele deve seguir aquilo que é esperado por ele ser. Alguém agora que vive em novidade de vida. Aquele que agora está em Cristo Jesus. Ele passa a ter um modo de vida completamente diferente dos demais que ainda não conhecem a Cristo. E voltando ao nosso texto, aqui em Efésios capítulo 4. Paulo está fazendo uma advertência à igreja. E nesse primeiro versículo ele deixa claro, ele afirma que aquele que está em Cristo deve andar de modo coerente, ou seja, de modo digno com a vocação, com o chamado que ele recebeu do Senhor. Quando a graça de Cristo alcança o nosso coração, agora nós precisamos entender que a vida que levávamos antes não será mais a vida que agora nos é oferecida, nos é ofertada por Cristo Jesus. Paulo, ele mostra aqui a esses irmãos o que o Senhor realizou na vida deles. E ele começa o texto dizendo, rogo-vos. Essa é a primeira palavra. Essa primeira palavra significa, eu imploro, eu suplico a vocês, irmãos. Paulo está dizendo aos Efésios. E vocês vivam uma vida de maneira completamente coerente com o chamado de vocês. Porque vocês agora estão em Cristo Jesus. Porque agora vocês não andam mais e não devem mais andar segundo o curso desse mundo. E aqui essa expressão rogo-vos é um apelo de Paulo para que esses irmãos vivem com uma vida de compatibilidade com aquilo que os tornará dignos de envergar, de levantar o nome de Jesus através de suas vidas. Por isso que Paulo, ele declara isso aqui no início do texto. Então, meus irmãos, Paulo está convidando essa igreja no passado, mas também está convidando para e passo a igreja dos dias de hoje, a você e a mim, a vivermos de um modo digno da nossa fé. E por isso eu quero pensar com você nessa manhã sobre o tema Viva a vida como um cristão de verdade. Viva a vida como um cristão de verdade. Até porque
A grande ideia do texto aqui é que o cristão deve agir, deve se comportar, deve falar, deve viver um estilo de vida completamente compatível com a fé que ele abraçou. Eu quero fazer a você a primeira pergunta dessa manhã, desse sermão, para que você reflita e responda com a mais profunda sinceridade da sua alma. Você tem atendido o apelo do Senhor Jesus em viver uma vida digna do chamado que Ele um dia fez a você, quando Ele morreu numa cruz, derramou a sua vida, o seu sangue por você, e um dia essa fé se tornou palpável dentro do seu coração? Viva a vida como um cristão de verdade. Mas como é que eu e você podemos viver essa vida como um cristão que a vive e a abraça com a mais profunda dignidade? Existem aqui 3 orientações do texto que eu quero compartilhar com vocês. Você quer viver uma vida como um cristão de verdade? Em primeiro plano, em primeiro lugar, manifeste ao outro, ao seu próximo, humildade, mansidão, paciência e amor. Humildade, mansidão, paciência e amor. É isso que o texto nos instrui. Viver de modo digno ao chamado de Cristo para a tua vida deve revelar uma atitude de amor, de altruísmo, de humildade na sua relação com o outro, com o próximo. Veja comigo o versículo 2. O verso 2, revisitando o versículo, ele nos diz assim: com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Essas palavras, elas são no mínimo interessantes e também bastante íntimas à nossa linguagem enquanto cristãos, não é verdade? Falar de humildade, de mansidão, de paciência, de amor, são coisas dentro da nossa agenda como filhos de Deus. Quantas vezes você já ouviu essas expressões? Quantas vezes você já leu a respeito delas? Tudo bem, mas humildade, mansidão, paciência e amor, elas trazem grandes e imprescindíveis lições para a sua e para a minha vida. Se não, vejamos, humildade. Essa sempre foi uma palavra de altíssimo valor no vocabulário e no dicionário do coração do cristão. E evocada por Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador, ao longo do seu ministério. Sejam humildes, diz o Senhor. Humilhai-vos perante a minha portentosa e poderosa mão, diz o Senhor, e eu vou exaltar você. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, declara que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e esse sentimento ele passa pela humildade que o Mestre nos ensinou. O problema é que hoje, quando se fala de humildade na nossa sociedade, se coloca um sinal de igualdade do lado dizendo: se eu for muito humilde, eu poderei estar demonstrando fraqueza. Os humildes são fracos. É o que a sociedade ensina hoje para você e para mim. Muita gente fica receoso de pedir um perdão, de pedir uma desculpa, de dizer: olha, eu me rebaixo, porque eu sei que eu errei. Pessoas têm medo de explorar essa graça que há conferida a nós em Cristo Jesus, porque se sentirão pequenas demais, diminuídas demais, reduzidas demais. Mas para Jesus, e no contexto do texto aqui que Paulo nos traz, humildade torna-se uma virtude. Humildade é uma graça que eu e você precisamos não só ter o privilégio de perceber, mas de revelar.
reconhecer quando eu sou limitado, quando eu erro, quando eu estou incompatível com alguma coisa na minha relação com o meu próximo. Eu preciso revelar isso, porque para nós humildade é colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, é mostrar que Jesus é real na nossa caminhada. Lembram lá de Mateus 5? Que é o início, é o introito do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. São os 3 capítulos que tomam toda a estrutura do Sermão do Monte. Lá nesse sermão, Jesus declara: bem-aventurados humildes. Como um cristão, você que é um cristão e que diz viver a vida em Cristo Jesus, você precisa ser um imitador de Cristo, portanto, você precisa ser humilde. Você precisa reconhecer a sua fragilidade. Você precisa reconhecer a sua dependência total, integral, indiscutível, inegociável do Senhor. Você precisa aprender a baixar a cabeça para o Senhor Jesus. E quando você está errado com o seu próximo, você precisa reconhecer: eu errei, eu baixo a minha cabeça e lhe peço perdão. Nós temos que ter essa consciência de que somos frágeis e por isso falhamos e precisamos recorrer à virtude da humildade, que não é fraqueza, é a força do Espírito Santo operando no nosso coração. Mas o texto fala também sobre mansidão. E Paulo está instruindo essa igreja para que ela possa ter a experiência de viver de forma digna do chamado, da vocação de Deus para a sua vida. Aqueles irmãos precisavam experimentar da bênção da mansidão. Você é manso? Você tem se tornado uma pessoa mansa na forma como você tem se relacionado com o seu próximo? Muitas pessoas também atribuem a mansidão sinônimo de fraqueza. É manso, não reage. As pessoas confundem isso. Só que mansidão, ela é dita, alguém já disse que a mansidão é a suavidade daqueles que são fortes. Porque quem de fato é forte, sabe ser manso. Quem de verdade se acha ser tão resiliente, tão forte, age com mansidão, sabe viver sob o controle do Espírito Santo. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, e é um dos elementos básicos do fruto do Espírito. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, isso não é autocontrole, isso é controle do alto. Você tem vontade de explodir, mas você ora ao Senhor e diz: Senhor, domina o meu coração, domina a minha mente, o meu corpo, a minha mente, o meu espírito pertence ao Senhor. E o Senhor traz você a ordem de uma atitude de mansidão. Porque o manso verdadeiramente, ele é forte, porque ele sabe controlar e sabe servir aos outros. Ele sabe renunciar até os seus próprios direitos. Quando nós olhamos lá Filipenses 4, versículo de número 5, diz para nós que a nossa moderação deve ser conhecida diante de todos os homens, diz Paulo, porque perto está o Senhor. E foi essa moderação que tem o mesmo sentido da palavra no grego, e você vai lá para o hebraico, a raiz ela é coincidente com a situação de Abraão com Ló, seu sobrinho. Abraão, ele cedeu. Abraão abriu mão dos seus direitos. Foi manso, moderado, e disse: tá bom, meu filho, tá bom, meu sobrinho. Você quer ir para que canto? Para qual planície que você quer ir? Mansidão não é anular o teu desejo, do teu ímpeto. Mansidão é a ação do Espírito Santo controlando essa área do seu temperamento. O poder de Deus te dando esse controle. Porque uma pessoa mansa, ela há de ter
uma administração saudável sobre o seu temperamento, sobre os seus impulsos, sobre a sua língua, sobre os seus desejos, irmãos. É isso que Paulo está instruindo a esses irmãos aqui. E a mansidão é fruto do Espírito. Quando você e eu nos deixamos dominar pelo Espírito Santo, nós vamos nos transformando em pessoas mais mansas. Você quer ser manso? Ser manso é uma virtude. É o poder de Deus manifesto através da sua vida. Isso nos traz mais para perto do nosso próximo. Mas diz o texto também sobre paciência. E a paciência é uma atitude que a gente tem de nunca revidar. Porque a pessoa paciente, ela aguenta a provocação. Você sabia que no original, ser paciente é aguentar a provocação? E quem é que consegue fazer isso? Aquele que vive uma vida que busca a plenitude do Espírito Santo. Esse vive de acordo com a vontade de Jesus. Esse vive de acordo com o desejo de Deus. E tem mais, não é só aguentar um insulto, mas é aguentar um insulto sem descer com esse insulto para o coração, sem amargura, sem guardar qualquer tipo de rancor, de lamento. E o amor? Além da humildade, além da mansidão, além da paciência, é o amor. A expressão aqui nesse versículo é suportando-vos em amor. Normalmente a gente entende isso aqui como aquele suporte que a gente tem de ouvir pessoas dizendo coisas, reclamando, e a gente vai ouvindo, mas no original, aqui o que está sendo dito para a gente é ser suporte, é ser amparo, é ser sustento para alguém. E a gente sabe que isso não é fácil. Mas eu e você precisamos aprender a sustentar pessoas. Nós precisamos aprender a amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos ofendem. Isso é o ensinamento de Jesus para a gente. Se eu e você como igreja não aprendermos isso, nós vamos continuar vivendo uma vida cristã, me desculpe a expressão que é usada aí fora, a meia boca. E olhe lá. Você tem sido suporte em amor para a vida de alguém? Mas a segunda orientação que recebemos, além dessa primeira orientação, que é manifestarmos às pessoas humildade, mansidão, paciência e amor, o segundo ponto é esse. Como é que eu vou viver a vida da maneira que Cristo quer que eu viva? De forma a agradar o Senhor, de forma digna do chamado de Deus na minha vida. Segundo lugar, se empenhe, se esforce em promover a paz que traz união. Porque Paulo, quando escreve essa seção do capítulo 4, ele está falando sobre unidade. Unidade. Ele não está falando sobre uniformidade. Uniformidade é uma coisa completamente diferente de unidade. Paulo não está dizendo que vocês devem ser iguaizinhos uns aos outros. Porque não dá para ser igual. Nós somos muito diferentes e às vezes bastante diferentes uns dos outros. O que Paulo está dizendo é o seguinte: como igreja, vocês têm que ter a unidade naquilo que promove a glória de Deus em Cristo Jesus. Aquilo que são as orientações de Deus em Cristo Jesus. Não é vocês terem a uniformidade de pensar igualzinho por causa do time de futebol, todo mundo ter o mesmo time. Todo mundo ter os mesmos gostos culinários. O que Paulo está ensinando é que nós temos que ter uma unidade na forma de pensar aquilo que Jesus nos tem ensinado. E ele diz nesse versículo 3, procurando cuidadosamente manter a unidade no vínculo da paz. Então, para Paulo aqui, a unidade da igreja, ela é formada e ela é promovida pelo Espírito Santo. Então, eu e você precisamos buscar
Viver cada dia essa unidade que já foi apresentada a nós. Ela já foi oferecida a você. O que você tem feito para andar de forma digna do chamado de Deus na sua vida, com essa unidade que o Senhor já conferiu a você? A união entre pessoas na igreja, entre membros de uma igreja, ela não é uma possibilidade. Não é, eu vou tentar, pastor, ser mais unido ao meu irmão. Eu vou tentar, pastor, compreender mais o meu irmão. Não existe essa expressão tentar. No vocabulário daquele que foi chamado a viver em Cristo Jesus, não é uma possibilidade, é uma realidade que é causada pelo Espírito Santo. Por isso que eu e você precisamos nos humilhar, reconhecer que não é a minha vontade que dá o norte à minha vida, mas é quando eu me submeto à plena vontade do Senhor. O que acontece é que muitas pessoas hoje dentro das igrejas não estão lutando, não estão se empenhando por preservar essa unidade. Não oram por essa unidade. Já viu crente que não ora para que a igreja seja mais unida? Já viu crente que não ora para que o seu coração esteja mais disposto a compreender e a caminhar com o seu irmão? O apóstolo Paulo aqui está nos conclamando a manter a união com o Espírito Santo, promovendo esse amor que nos faz ser um. E o método, a forma como eu e você vamos poder aplicar isso é justamente fazendo a parte que nos foi concedida pelo Senhor. Você não se empenha todos os dias para acordar e ir para o trabalho. Você não se empenha todos os dias para ser o melhor funcionário. Você não se empenha todos os dias para ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, a melhor filha. Você não se empenha todos os dias quando você traça um objetivo, a alcançar os seus objetivos. Você tem se empenhado para ser um pacificador. A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 6, versículo 9, diz o Senhor Jesus: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E essa atitude de pacificação ela é fruto de uma decisão. Você já tomou essa decisão hoje? Você tem tomado essa decisão na sua vida? Há alguém que te perturba? Há alguém que te traz algum tipo de impaciência? Há alguém que tem mexido com você em termos de te tirar do sério? O que você tem feito? Você tem orado? Não comece orando por essa pessoa. Ore por você. Ore para que o Espírito Santo triunfe graciosamente sobre a tua vida. Ore para que o Espírito Santo domine o seu coração. Ore para que você seja o crente que você sempre disse sê-lo. Ore para que o Espírito Santo faça com que de fato você viva a fé em Cristo Jesus, como ela deve ser vivida, e ande dignamente, de acordo com a vocação do Senhor, é o que diz o texto bíblico. Você pode ser uma pessoa que pode escolher brigar ou viver em paz, a despeito das circunstâncias. E Paulo está dizendo aqui que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, ela é o vínculo da paz. Ela une as pessoas. E é o Senhor Jesus que afirma isso, que eu e você devemos viver de tal forma que nós possamos ser promotores dessa paz dentro da igreja e fora da igreja também. Essa é uma atitude que eu e você precisamos tomar. Mas existe uma terceira orientação, que fala para a gente como nós devemos, de fato, viver essa vida cristã de modo digno do nosso chamado, de modo digno da nossa vocação. E aí, meus irmãos, viver a vida como um cristão de verdade, que é o tema da nossa reflexão nessa manhã, passa por um terceiro aconselhamento do Senhor para você e para mim. E esse terceiro ponto é, preste atenção, lembre-se sempre dos fundamentos da fé que você recebeu.
Lembre-se sempre dos fundamentos da fé que você recebeu, porque viver de modo digno do Evangelho de Jesus, do chamado de Jesus, nos leva a uma conscientização do fundamento que é a nossa fé em Cristo, para vivermos esse estilo de vida. O que é que diz os versos 4 ao 8? Acompanhe comigo aí, versos 4 ao 8. Está dizendo para mim e para você em alto e bom som: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Até o versículo 3, Paulo está trabalhando questões que envolvem a nossa atitude. Como reagirmos a essa graça do Senhor. Mas do verso 4 ao verso 8, ele está mostrando o fundamento. Ele está dizendo para a igreja: olha, há um só corpo, há um só Espírito, vocês foram chamados à mesma esperança, vocês têm apenas uma só fé, um só Senhor, um só batismo, e tudo isso, ó, ou seja, ele está dizendo, existe unidade em todos esses elementos fundamentais da fé. Por isso que vocês têm que ser um. Por isso que vocês têm que lutar, têm que se empenhar e viver de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, para que vocês vivam de acordo um com o outro. Para que as forças de vocês na caminhada cristã se unam e vocês vivam de forma pacífica, saudável, a proclamar a fé em Cristo Jesus. A gente sabe que hoje na sociedade há a divulgação de que se deve valorizar o mundo poli ou plurirreligioso. Deve haver tolerância, ou a intolerância religiosa deve ser combatida. Hoje isso é dito a todas as vozes. E muita gente está dizendo o seguinte: olha, todos os caminhos levam a Deus, todas as doutrinas de qualquer outra matriz religiosa está levando a Deus, porque tudo evoca o amor. E ainda tem aqueles que dizem o seguinte: vamos esquecer as doutrinas, porque elas nos dividem, elas nos afastam. Isso é que o mundo tem pregado. Mas nós temos que ter cuidado, porque não é esse tipo de pensamento que a gente deve promover entre nós. Paulo está discutindo aqui nesse texto que a unidade cristã, ela é necessária. E ela se dá justamente através de uma vida em que eu e você estamos sempre promovendo os fundamentos da nossa fé. Há um só corpo, ele diz, ou seja, uma só igreja. Deus não está formando várias igrejas. A igreja é una e indivisível. A igreja é a igreja dele, a igreja de Cristo. Ponto. Outra coisa, ele fala, há um só Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Quando você olha lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, lá está escrito que quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Só Cristo salva e só Cristo reconcilia o homem com Deus. Por isso há um só Espírito, e tudo isso pelo poder do Espírito Santo. E quando Paulo fala sobre uma só esperança do nosso chamado, ele está dizendo que essa nossa esperança está voltada para o grande dia que aguardamos, que é a revelação máxima do Filho de Deus, de Jesus, entre nuvens, quando tocar a trombeta e vier aglutinar a sua igreja. Então nós temos que ter essa esperança no nosso chamado em relação à volta de Cristo, porque diz a palavra que os mortos em Cristo receberão primeiro um corpo glorificado. Os vivos, os que estiverem presentes, Paulo escrevendo, instruindo a igreja de Tessalônica, no capítulo 1, capítulo 4, no 1 Tessalonicenses 4, ele diz que esses, os que estiverem vivos, eles vão ser arrebatados também, depois, para se encontrar com o Senhor nos ares. E é nesse tempo que o Senhor vai restaurar todas as coisas. Irmãos, diz o texto que é um só Senhor. Somos salvos para servirmos a Cristo.
Não servirmos a homens, não servirmos a nós mesmos, mas termos o prazer de nos subordinarmos àquele que morreu, ressuscitou e vive à destra de Deus Pai, e de lá vela e cuida de cada um de nós. Há um só batismo. E aqui não é necessariamente o batismo em água, mas o batismo no Espírito, ou com o Espírito Santo. Sabe o quanto você sabe que há plenitude do Espírito Santo na sua vida? Que esse batismo ele é tratado com responsabilidade por você. Quando as suas atitudes começam a mudar e se conformam àquilo que a palavra de Deus te instrui. Quando você aprende a perdoar. Quando você aprende a interceder pelo outro. Quando você se torna humilde, quando você se torna manso, quando você se torna paciente, quando você é capaz de amar ao outro, mesmo quando o outro não lhe responde, não é responso ao amor que você o trata. Eu quero finalizar a mensagem dessa manhã, fazendo algumas rápidas aplicações. A primeira é que se eu, de fato, quero viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, e quero viver uma vida coerente com o meu chamado em Cristo Jesus, eu devo viver a minha vida, buscar me empenhar todos os dias a viver em conformidade com a fé que um dia eu disse ter abraçado. Só quem pode mudar você nessa manhã é o Espírito Santo. Só quem pode convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Como você tem vivido a sua vida? Seja ela na sua individualidade, seja ela compartilhando das suas experiências no trabalho, no lar, numa academia, no seu local de estudos, no meio dos seus vizinhos. Como você tem vivido a sua vida? O quanto da graça de Cristo há em você. O quanto você tem sido manso. O quanto você tem sido humilde. O quanto você tem sido paciente. O quanto você tem suportado aos seus irmãos e às pessoas que convivem com você, a fim de que todos sejam edificados, a fim de que todos sejam abençoados pela mensagem da cruz, pela mensagem do Evangelho. O quanto as pessoas têm olhado para você e têm visto o quanto há de Cristo na sua vida. Paulo nos informa aqui nesse texto que a unidade do Espírito é uma realidade. Ela não é pré-existente, ela é existente. O que eu e você precisamos é lutar, é nos empenhar, é suar. É focarmos intensamente para preservar essa unidade do Espírito Santo, porque essa unidade do Espírito Santo ela vai mudar o teu caráter, ela vai mudar a tua conduta, ela vai mudar o teu modo de pensar, ela vai mudar você na sua perspectiva em relação até mesmo às suas demandas. Porque você vai aprender a enxergar as demandas do Senhor para a sua vida. Só tem uma coisa que pode te afastar de viver toda essa realidade apresentada pelo Senhor aqui a você. É o seu pecado. É o meu pecado. E a gente aprendeu desde pequenininho que pecar é errar o alvo. Eu tenho certeza que você é uma pessoa responsável e todos os dias você consulta a sua agenda. Se não é a agenda física, pode ser uma agenda digital, pode ser a agenda da sua mente. O que eu tenho para cumprir no dia de hoje? Quais são as minhas obrigações? Quais são as minhas tarefas? Qual é a minha rotina no dia de hoje? Eu tenho esse objetivo, eu tenho essa preocupação, eu tenho esse foco. Você tem. Mas em relação a tudo o que você tem recebido do Senhor, essas coisas fazem parte da agenda do teu coração. Estão registradas lá na parede da memória do seu coração? Se você quiser viver uma vida de contentamento e de modo digno do chamar Deus à sua vida, procure se empenhar, se esforçar e manter o vínculo da paz
com aqueles que convivem com você. Procure viver e preservar essa unidade. Procure servir a Cristo. Toda a humildade do seu coração. O Espírito Santo, Ele vai agir na sua vida. Ele tem prazer em agir na sua vida. Ele tem prazer em mudar você.